Você não nasceu por acaso. Pai amado. Neste momento, queremos declarar uma verdade que precisa alcançar o coração de quem está ouvindo esta oração: e ninguém nasceu por acaso. Nenhuma vida foi criada sem intenção. Nenhuma história foi escrita sem significado. Antes mesmo do nosso primeiro choro, antes que nossos olhos contemplassem este mundo, o Senhor já nos conhecia. Antes que alguém soubesse o nosso nome, tu já pronunciavas o nosso destino. A tua palavra diz: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e, antes que saísses da madre, te santifiquei. Jeremias 1:5. Que promessa extraordinária! Isso significa que o nosso propósito não começou quando descobrimos nossos talentos. Não começou quando conquistamos algo importante. O nosso propósito começou no teu coração, muito antes do nosso nascimento. Senhor, quantas pessoas passaram a vida acreditando que eram um acidente, um erro, alguém sem valor. Mas hoje toda mentira cai por terra. Porque quem o Senhor cria, cria com propósito. Quem o Senhor chama, chama com um plano. Quem o Senhor sustenta, sustenta até o cumprimento da promessa. Pai, ajuda-nos a entender que nossa identidade não é definida pelas opiniões das pessoas. Ela é definida por Ti. Não somos aquilo que disseram sobre nós. Não somos nossos fracassos. Não somos nossos medos. Somos filhos do Deus Altíssimo, chamados para viver uma vida que glorifica o Teu nome. Que essa verdade transforme completamente nossa maneira de enxergar a vida. Porque quem entende que nasceu com um propósito nunca mais vive apenas sobrevivendo. Passa a viver com esperança. Com direção. Passa a viver sabendo que cada novo amanhecer é mais uma oportunidade de cumprir aquilo que o Senhor preparou. O propósito continua mesmo durante as lutas. Pai querido. Há pessoas ouvindo esta oração que imaginam que perderam o propósito porque enfrentaram perdas, decepções ou fracassos. Mas o Senhor nos ensina algo completamente diferente. José foi vendido pelos próprios irmãos. Foi injustiçado. Foi preso. Parecia que tudo havia acabado. Mas cada etapa fazia parte do caminho que o levaria ao lugar onde salvaria uma nação inteira. Davi foi ungido rei ainda jovem. Mas antes do trono enfrentou gigantes, perseguições, cavernas e anos de espera. Moisés passou 40 anos no deserto antes de liderar um povo. E até Jesus passou pelo deserto antes de iniciar seu ministério. Senhor, isso nos ensina que o propósito nunca é interrompido pelas dificuldades. Na verdade, muitas vezes é justamente durante as lutas que o Senhor prepara o nosso coração para aquilo que ainda virá. Por isso hoje nós rejeitamos todo pensamento de derrota. Nada do que vivemos foi maior do que a tua soberania. O Senhor continua escrevendo nossa história. Abrindo portas. Moldando nosso caráter. Fortalecendo nossa fé. Preparando encontros, oportunidades e milagres que ainda não conseguimos enxergar. Mesmo quando tudo parece parado, o céu continua trabalhando. Quando não vemos, o Senhor continua agindo. E nós escolhemos confiar. Porque sabemos que o propósito de Deus nunca chega atrasado. Ele acontece exatamente no tempo perfeito do Senhor. Amém. O propósito de Deus é maior do que os nossos planos. Pai amado. Quantas vezes fizemos planos, desenhamos caminhos e imaginamos como seria a nossa vida. Sonhamos com portas que nunca se abriram, oportunidades que pareciam perfeitas, pessoas que acreditávamos que permaneceriam para sempre. E quando tudo aconteceu de maneira diferente, pensamos que o Senhor havia nos esquecido. Mas hoje, diante da tua presença, compreendemos que os teus pensamentos são mais altos do que os nossos pensamentos, e os teus caminhos são infinitamente melhores do que os nossos caminhos. Como diz a tua palavra em Isaías 55:8-9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Pai, ensina-nos a confiar quando não entendemos. Dá-nos um coração que não dependa das circunstâncias para acreditar na tua fidelidade. Porque aquilo que hoje parece uma porta fechada pode ser, na verdade, a tua proteção.
Aquilo que hoje entendemos como atraso pode ser a preparação para algo muito maior. O que chamamos de perda pode estar abrindo espaço para a promessa que o Senhor reservou desde o princípio. Senhor, livra-nos da ansiedade de querer controlar tudo. Livra-nos da pressa que nos faz esquecer que cada estação tem um propósito. Que jamais corramos na frente da tua vontade, mas também que nunca fiquemos paralisados pelo medo. Ensina-nos a caminhar ao teu lado, um passo de cada vez, sabendo que cada direção dada pelo Senhor nos aproxima do destino que preparaste para nós. Mesmo quando o caminho parecer longo, sabemos que tu estás conduzindo cada detalhe. Nada escapa aos teus olhos. Nada surpreende o teu coração. Nada pode impedir aquilo que o Senhor decidiu realizar na vida de um filho teu. Por isso descansamos. Porque o nosso futuro não está nas mãos do acaso. O nosso futuro está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Deus está moldando o seu caráter para o propósito. Pai querido, muitas vezes pedimos que o Senhor transforme as circunstâncias, mas esquecemos que, antes de mudar o cenário ao nosso redor, tu desejas transformar o nosso coração. Porque o propósito não depende apenas do lugar onde chegaremos. Depende também da pessoa que nos tornaremos durante a caminhada. O ouro passa pelo fogo para ser purificado. O diamante suporta enorme pressão antes de revelar seu brilho. A semente permanece escondida na terra antes de florescer. Assim também acontece conosco. Existem processos que não compreendemos enquanto estamos vivendo, mas que, mais tarde, revelam o cuidado perfeito das tuas mãos. Talvez alguém que ouve esta oração esteja atravessando uma fase difícil. Dias em que parece que nada acontece. Em que a resposta não chega. Dias em que a oração parece encontrar apenas silêncio. Mas até no silêncio o Senhor trabalha. Enquanto esperamos, tu fortaleces a nossa fé. Tu estás preparando encontros, oportunidades, portas e pessoas que farão parte do cumprimento da tua promessa. Nada é desperdiçado nas tuas mãos. Cada lágrima ensinou algo. Cada espera fortaleceu. Cada decepção revelou algo. Cada batalha produziu uma fé mais madura. Obrigado, Senhor, porque tu não estás apenas preparando o nosso destino. Tu estás preparando o nosso coração para que, quando a promessa chegar, tenhamos sabedoria, humildade e maturidade para vivê-la segundo a tua vontade. O propósito de Deus alcança muito mais do que podemos ver. Pai amado, ajuda-nos a compreender que o propósito que o Senhor preparou para nós nunca termina em nós mesmos. O Senhor nos chama para sermos luz onde há escuridão. Para levar esperança aos cansados. Para consolar os que choram. Para estender a mão aos que perderam as forças. Para refletir o caráter de Cristo através das nossas palavras, das nossas escolhas e do nosso testemunho. Talvez nunca saibamos quantas vidas serão transformadas por um simples gesto de amor. Talvez nunca descubramos quantas pessoas encontrarão esperança porque decidimos permanecer fiéis ao Senhor. É por isso que não queremos viver apenas para os nossos próprios interesses. Queremos viver para cumprir a missão que o Senhor nos confiou. Que nossos dons sejam usados para glorificar o teu nome. Nossas palavras levem paz. Que nossas atitudes revelem compaixão. Nossa vida anuncie que existe um Deus vivo, poderoso e cheio de misericórdia. Senhor, faz de nós instrumentos das tuas mãos. Que onde houver medo, levemos confiança. Onde houver desânimo, levemos esperança. Onde houver ódio, levemos amor. Onde houver confusão, levemos a tua paz. Porque sabemos que o verdadeiro propósito da nossa existência é viver para a tua glória. E quando colocamos o Senhor no centro da nossa vida, descobrimos que nenhuma caminhada é vazia, nenhum esforço é em vão e nenhuma obediência deixa de produzir frutos no tempo certo. Confiamos plenamente que aquele que nos chamou também nos sustentará até o fim. Deus já está preparando o caminho. Pai amado, enquanto oramos, queremos lembrar de uma verdade que tantas vezes esquecemos quando enfrentamos dias difíceis. Antes mesmo de chegarmos a um novo capítulo da nossa história, o Senhor já está lá. Nada te surpreende. O amanhã, que para nós ainda é um mistério, já está diante dos teus olhos.
O caminho que ainda não conseguimos enxergar já foi preparado pelas tuas mãos. As portas que parecem inexistentes já podem estar sendo abertas no tempo perfeito. A tua palavra declara em Isaías 45:2. Eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Que promessa poderosa! Senhor, quantas vezes tentamos abrir portas pela nossa própria força e nos frustramos? Quantas vezes insistimos em caminhos que nunca fizeram parte da tua vontade? Mas hoje escolhemos descansar, porque sabemos que, quando o Senhor vai à nossa frente, nenhum obstáculo é grande demais. Vai à frente daquele que procura um emprego. Vai à frente daquele que aguarda um diagnóstico. Vai à frente da família que clama por restauração. Vai à frente do jovem que busca direção. Vai à frente da mãe que ora por seus filhos. Vai à frente do pai que carrega tantas responsabilidades. Que possamos caminhar sem medo, porque onde o Senhor passa, o impossível começa a perder a força. O tempo de Deus nunca falha. Pai querido, vivemos em um mundo apressado. Queremos respostas imediatas, mudanças rápidas e soluções instantâneas. Mas o Senhor trabalha de maneira diferente. O agricultor não colhe no mesmo dia em que planta. A árvore não oferece sombra no instante em que brota. O rio não nasce profundo, ele cresce enquanto segue seu curso. Assim também acontece conosco. Há um tempo para aprender, um tempo para esperar, um tempo para amadurecer e um tempo para viver o cumprimento das promessas. A tua palavra afirma em Eclesiastes 3:11. Tudo fez formoso em seu devido tempo. Mesmo quando não entendemos a espera, ela nunca é inútil nas tuas mãos. Talvez o Senhor esteja fortalecendo nossa fé. Talvez esteja nos protegendo de algo que ainda não enxergamos. Talvez esteja preparando pessoas, circunstâncias e oportunidades que ainda não chegaram. Pai, livra-nos da ansiedade que rouba a paz. Ensina-nos a confiar no relógio do céu. Dá-nos paciência para caminhar sem murmurar e esperança para permanecer firmes. Porque sabemos que aquilo que vem das tuas mãos chega no momento certo, da maneira certa e com o propósito certo. Nenhuma promessa será esquecida. Senhor, há pessoas que ouviram promessas há muitos anos e hoje se perguntam se ainda podem acreditar. Talvez tenham esperado tanto que começaram a pensar que o Senhor se esqueceu delas. Mas hoje a tua palavra nos lembra. Retenhamos firmemente a confissão da esperança, porque fiel é o que prometeu. Hebreus 10:23. Tu não esqueces o que prometes. As promessas podem passar por estações de silêncio, mas nunca deixam de existir. Abraão esperou. Sara esperou. José esperou. Davi esperou. Cada um deles enfrentou momentos em que tudo parecia contrário, mas nenhum deles foi abandonado pelo Senhor. Hoje também escolhemos esperar com confiança. Sabemos que o Deus que abriu o Mar Vermelho continua poderoso. O Deus que sustentou Elias no deserto continua provendo. O Deus que ressuscitou Lázaro continua sendo o Deus da vida. Tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre. Por isso, renovamos nossa esperança. A promessa ainda está viva. A tua fidelidade continua intacta. E nós continuaremos caminhando até vermos o cumprimento daquilo que o Senhor preparou. O propósito de Deus vence o medo. Pai amado, quantas vezes o medo tentou nos convencer de que não somos capazes? O medo diz que não conseguiremos. O medo diz que já é tarde demais. O medo diz que fracassaremos novamente. Mas a tua voz diz algo completamente diferente. A tua palavra declara: não temas, porque eu sou contigo, ou não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Isaías 41:10. Hoje escolhemos acreditar na tua voz e não nas nossas inseguranças. Se o Senhor nos chamou, também nos capacitará. Se o Senhor nos enviou, também caminhará conosco. Se o Senhor colocou um propósito em nosso coração, Ele mesmo abrirá os caminhos para que esse propósito floresça. Arranca de nós todo o espírito de medo, de inferioridade e de desânimo.
Reveste-nos de coragem, de fé e de perseverança. Que possamos seguir em frente não porque somos fortes, mas porque o Senhor é a nossa força. O propósito é revelado a cada dia. Pai querido, obrigado porque o Senhor não exige que conheçamos todo o caminho. Tu apenas nos convidas a dar o próximo passo. A tua palavra afirma: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119.105. Uma lâmpada ilumina apenas o suficiente para continuarmos caminhando. E assim também é a vida de fé. O Senhor revela a direção no momento certo. Abre a porta no tempo certo. Mostra o caminho quando estamos prontos para segui-lo. Por isso não queremos viver preocupados com o futuro. Queremos apenas permanecer perto de ti. Porque quem anda com Deus jamais está perdido. Mesmo quando não entende o caminho, está sendo conduzido pelo melhor guia. Ensina-nos a buscar primeiro a tua presença, pois sabemos que o propósito nasce da intimidade contigo. Quanto mais perto estivermos do teu coração, mais clara será a direção para a nossa vida. Entrego a minha vida ao teu propósito. Pai eterno, ao concluir esta oração, queremos fazer uma entrega completa. Não apenas dos nossos problemas. Não apenas dos nossos sonhos. Mas da nossa própria vida. Que o nosso maior desejo deixe de ser apenas receber bênçãos. Que o nosso maior desejo seja cumprir a tua vontade. Se o Senhor nos chamar para esperar, nós esperaremos. Se o Senhor nos chamar para servir, nós serviremos. Se o Senhor nos chamar para recomeçar, nós recomeçaremos. Porque sabemos que nada é mais seguro do que viver dentro do teu propósito. Escreve a nossa história conforme a tua perfeita vontade. Conduze cada passo. Guarda o nosso coração. Fortalece a nossa fé. E quando, um dia, olharmos para trás, possamos reconhecer que cada lágrima, cada espera, cada batalha e cada vitória fizeram parte de um plano muito maior do que poderíamos imaginar. Recebe, Senhor, a nossa confiança. Recebe a nossa gratidão. Recebe a nossa vida. E que, todos os dias, possamos repetir com convicção: eu pertenço ao Senhor. O Senhor tem um propósito para a minha vida. As suas promessas permanecem para sempre. Seu amor nunca falha. Sua fidelidade jamais acaba. E caminharei todos os dias confiando naquele que começou a boa obra em mim e é poderoso para completá-la. Em nome de Jesus. Amém. Antes de encerrar este momento de oração, quero fazer um pedido muito especial. Se esta mensagem falou ao seu coração, não saia daqui sem fazer um ato de fé. Clique em "Eu gostei". Esse simples gesto ajuda esta oração a alcançar outras pessoas que talvez estejam desanimadas, sem esperança e precisando ouvir que Deus ainda tem um propósito para suas vidas. Se você ainda não faz parte desta família de fé, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. Todos os dias compartilhamos mensagens e orações que fortalecem a fé, renovam a esperança e lembram que Deus continua agindo, mesmo quando não conseguimos enxergar. Agora, eu quero convidar você para um compromisso diante de Deus. Escreva nos comentários apenas esta frase: eu creio que Deus tem um propósito para a minha vida. Ao fazer isso, você não estará apenas deixando um comentário. Estará declarando sua fé, fortalecendo outras pessoas que lerem essas palavras e testemunhando que escolheu confiar nas promessas do Senhor. E se houver alguém em seu coração, um familiar, um amigo ou uma pessoa que esteja passando por um momento difícil, compartilhe esta oração com ela. Talvez este seja um instrumento que Deus usará para restaurar a esperança, renovar a fé e lembrar essa pessoa de que ela nunca foi esquecida. Que o Senhor abençoe sua vida, fortaleça seu coração e conduza cada passo do caminho que Ele preparou para você. Nos encontraremos na próxima oração. Que a paz, a graça e o amor de Jesus Cristo permaneçam com você hoje e sempre. Amém.